Olá pessoal, eu vou postar aqui essa retirada de dúvida da Bárbara, tendo em vista que eu imagino que a dúvida dela pode ser dúvida para outros, tá? Então vamos lá, pessoal. Seguinte, eu vou pegar como exemplo o caso da Bárbara. Ela teria que calcular a taxa de alfabetização da população, cuja unidade de medida é a relação. Quando a gente diz taxa, a gente quer criar um índice de qualquer coisa. É uma relação de uma coisa com outra. Então, a taxa que eu sugiro aqui é a população residente alfabetizada por pessoas residentes. Quando nós falamos isso, nós então vamos buscar as duas variáveis, e aqui está selecionada a população residente, que é o total de população de pessoas existentes em cada município, e população residente alfabetizada, quer dizer, desse total de pessoas do município residente ali, quantas delas estão alfabetizadas. Ora, eu posso criar vários índices aqui, inclusive com duas relações com essas duas taxas, né? Ou com essas duas variáveis. Bom, se eu pego e quero saber, se a minha intenção é saber a quantidade de pessoas alfabetizadas no município, a média de pessoas alfabetizadas no município, ok? Essa média, então, eu deveria dividir A, que é a população total, ou melhor, desculpa, dividir A, que é a população total, dividir por B, que é a população residente alfabetizada. Ou seja, quando eu divido a população total pela quantidade de pessoas que são alfabetizadas, eu vou achar como resultado a quantidade de pessoas em média que são alfabetizadas nesse município, a taxa de alfabetização. Mas eu penso que fica melhor apresentado se eu fizer o contrário. E essa foi a sugestão que eu apresentei como unidade de medida no exercício. Então o que eu faço? Eu pego a população residente alfabetizada, divido pela população residente. Ora, a população residente, gente, ela é maior do que a população residente alfabetizada. Ou ela é igual. Concordam? Porque a população residente alfabetizada faz parte da população residente. Se eu divido a população residente alfabetizada pela população residente, como resultado, obviamente que eu teria algo entre 0 e 1. Por quê? Porque esse número aqui embaixo, essa variável população residente, ela é menor do que a população, menor ou igual, né, melhor dizendo, do que a população residente, que é a segunda variável. E eu prefiro, na minha opinião, que o índice seja calculado dessa forma: população residente alfabetizada por população residente. Foi o que eu sugeri no caso da Bárbara. Então eu tenho que dividir a variável B pela variável A. Então é isso que se coloca aqui na fórmula. Nós podemos, para fazer essa relação, escolher uma das equações que o próprio webcard nos dá como sugestões, ou digitarmos, escrevendo a fórmula de modo personalizado, que dá no mesmo. Eu posso digitar aqui, ó, B dividido por A, ou A dividido por B. Se eu quiser, eu posso fazer A vezes 2 mais 3, e assim 3 vezes B, sei lá. Isso, vocês estão entendendo que eu posso colocar qualquer fórmula aqui? Evidentemente que isso guarda relação com o que se espera de resultado. No nosso caso aqui, é uma razão que eu quero, que é uma taxa, né? É uma coisa sobre outra. Que no caso é população residente alfabetizada sobre população total. Então, na minha visão, é B sobre A. Isso aqui. Quanto à precisão da informação,
o default, default quer dizer, se vocês não fizeram escolha, o WebCart ele marca com precisão unitária. Mas quando nós trabalhamos com índices, pode acontecer do número ser menor que zero. E como ele, se eu deixar com esse nível de precisão, o resultado vai ser arredondado, é por isso que muitos de vocês podem estar se deparando na sua consulta, na sua elaboração do cartograma, com resultados variando entre 0 e 1, por exemplo, né? Porque ele só está fazendo arredondamento. Para solucionar isso, nós podemos fazer duas coisas. Ou a gente aumenta a magnitude numérica aqui na fórmula, por exemplo, escreve assim, ó, B sobre A multiplicado por 1000, por exemplo, que aí a gente aumenta a magnitude. O número passa a ser um número maior, né? Ele aparece uma maior gradação. Isso quer dizer que assim seria um índice população residente, o nível de população alfabetizada por 1000 habitantes. Não é assim? Vocês já devem ter visto alguns índices dessa forma. Mas nós podemos também, em vez de fazermos isso, e aí eu prefiro, quando eu trabalho com índice, fica mais limpo, aumentarmos a precisão aqui, ó. Como sugestão, coloque 3 casas após a vírgula, porque aí aquele valor arredondado ele vai arredondar com precisão de 3 casas decimais. E eu imagino que aí resolve o problema. Então façamos assim. Bom, preenchido o título e a unidade medida, né? A quantidade de faixas do cartograma deixe na opção que o próprio WebCart tem dado, o número 5, né? 5 faixas, ele divide automaticamente. E o que resta então é vocês selecionarem cada um de vocês selecionar suas respectivas abrangências. No caso da Bárbara, a abrangência diz respeito à região centro-oeste e sul, como aqui está marcado. E aí vocês vão observar o resultado. Então vamos gerar o cartograma. E observe então que ele aí solucionou, viu, Bárbara e demais colegas? Olha só. Então ele está nos mostrando, o que o cartograma e esse resultado está nos mostrando? Ele desenhou as regiões aqui, né? Região centro-oeste e sul, e fez uma gradação com faixas indicando as cores à medida que elas mostram a mudança do índice. Então, aqui nós temos a taxa de alfabetização. Primeiro, a gente tem que interpretar o índice. Se eu estou dizendo que esse índice representa o grau de alfabetização em cada município, né? E lembra que eu estou dividindo a população alfabetizada pela população total do município. Por isso que eu disse, o índice tem que ser entre 0 e 1. Quando ele tende a 0, ou seja, quando ele é menor, isso está indicando que as pessoas são menos alfabetizadas. Isso quer dizer que, por exemplo, aqui, 0,583 significa que 58,3% dessa população é alfabetizada. Enquanto que o índice maior aqui, 0,941, significa que 94,1% desta população é alfabetizada. Perfeito? Em termos de indicador social, eu entendo que quanto mais escuro, melhor grau de alfabetização. Quanto mais claro, o pior grau de alfabetização. Essa é a interpretação do cartograma. Perfeito? E aí temos o dado para ser trabalhado em Excel. Perfeito? Então, eu imagino que eu tenha esclarecido a dúvida de vocês sobre a magnitude do índice. Se ainda restar dúvida, estou à disposição. Um abraço a todos.